Meu nome é Débora Mainardi, eu sou médica endocrinologista. Hoje eu vou conversar com vocês sobre crescimento e desenvolvimento. Lembra do último vídeo que eu falei para vocês sobre puberdade precoce, puberdade atrasada, baixa estatura? Que pai que não se preocupa, que mãe que não se preocupa com esses fatores? Lá no consultório, os meus pacientes vêm com essa queixa assim, e é uma delícia tratar isso. Eu sei que crescimento e desenvolvimento não é um assunto fácil, mas eu vou tentar deixar de uma forma bem palatável para você sair dando aula sobre isso. Olha, o crescimento é tão complexo que ele começa lá na vida intrauterina e vai finalizar somente quando os ossos se fecham, quando a cartilagem da epífise é fechada. E aí o indivíduo não cresce mais, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o meu filho não vai crescer mais porque o osso já está fechado. Essa é a característica importante. Além do que, ele é controlado com fatores neuroendocrinológicos, fatores ambientais, fatores genéticos. O que tem na minha família? Tem pessoas muito altas, tem pessoas muito baixas, além dos fatores nutricionais que são importantíssimos para que se dê o crescimento de forma bem saudável. A baixa estatura é uma das maiores queixas no consultório, que os pais sempre se preocupam se os filhos estão na estatura adequada, normal e tudo mais. É muito importante que a gente entenda o potencial genético daquela criança. Por exemplo, pai alto, mãe alta, provavelmente o filho vai ser alto. Se o filho não tiver no canal desse potencial dos pais, estiver abaixo, aí a gente tem que investigar, é uma baixa estatura, mas por definição, baixa estatura é quando a criança está abaixo do percentil 2,5. E o que você vai fazer com essa criança que está abaixo do 2,5? Você vai dar hormônio de crescimento? Olha, muito provavelmente, mas tem que ser investigado. Você vai ter que ver as condições de gestação, como que foi o crescimento dessa criança, se ela nasceu bem, se ela recebeu alta com a mãe, alta hospitalar, aleitamento materno, se ela desenvolveu bem, engatinhou, andou, falou no tempo certo, isso é importantíssimo. E a vacinação tá ok? Doenças crônicas, tem bronquite, tem hipotireoidismo, demorou para diagnosticar, tudo isso pode influenciar no crescimento da criança. E quando a gente detecta uma baixa estatura por déficit de GH, o que é isso, déficit de GH? É o único momento que eu posso dar hormônio de crescimento. O que é isso, Débora? Um déficit de GH? A criança, por algum motivo, não produz GH. O que é GH? Hormônio de crescimento. É o que promove todo esse crescimento celular que a gente falou até agora. Hoje em dia, muitos pais vêm ao consultório para pedir o GH, mas será que tem indicação? Cabe a nós profissionais fazermos uma avaliação importante, detalhada, se precisar de suplementação de laboratório ou até imagem ou teste, cada caso é um caso, mas tem que ser feito e só devemos dar nas crianças que têm realmente esse déficit de GH. Ainda na baixa estatura, existem algumas doenças, algumas síndromes que talvez não sejam tão conhecidas, como a síndrome de Noonan, Kussel, síndrome de Turner, a própria síndrome de Down, cursa com baixa estatura, entre outras. Bom, agora que nós finalizamos baixa estatura, de uma forma muito breve, é verdade? Vamos falar então de puberdade, que puberdade é de interesse de todo mundo, pais, crianças, e é uma grande queixa lá no consultório. Puberdade é um período do desenvolvimento que vai da infância à fase adulta. Nesse momento, há um desenvolvimento das gônadas. Então, tanto o testículo nos meninos como o ovário nas meninas estão sendo preparados para começar a produzir os hormônios sexuais. E com a produção desses hormônios sexuais, estabelece-se então as características sexuais secundárias nesse período. O que é isso? O menino começa a engrossar a voz, a menina começa a ter mama, broto mamário, os pelos aparecem nas axilas de ambos, nas genitálias, a primeira menstruação vai ocorrer, a primeira seminarca também vai ocorrer. E assim é o desenvolvimento puberal fisiológico, ou seja, o desenvolvimento puberal normal. E é nessa fase que nós, seres humanos, adquirimos as nossas condições reprodutivas. Os fatores que podem estar relacionados à puberdade são fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais, fatores emocionais. Quem não conhece, um adolescente?
É óbvio que essa fase deixa todo adolescente emocionalmente abalado, né? Ou quase todo. E tudo isso que eu falei é a puberdade normal, a puberdade fisiológica, que ela ocorre nas meninas entre 8 e 13 anos. E nos meninos, entre 9 e 14 anos. Se ocorrer antes disso, é a puberdade precoce. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho de puberdade precoce. Puberdade precoce, por definição, é o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, que nós já comentamos, na menina antes dos 8 e no menino antes dos 9 anos. Lembra das características sexuais secundárias? Pois é, elas ocorrem na presença do estrógeno e da testosterona. E quando essas características ocorrem antes, precocemente, o que está acontecendo? Tem alguém produzindo ou mandando produzir esses hormônios antes do tempo, que pode ser a hipófise, que é a nossa glândula mestra, que é o amadurecimento fisiológico, mas não antes dos 8 anos, ou pode ser a adrenal, que é também uma glândula que estimula as gônadas a produzir os hormônios sexuais, e é uma situação um pouco mais branda, onde aparece apenas um aparecimento mamário, que chama telarca, ou uma pubarca, que a criança deve ser sempre acompanhada com muita atenção. Agora, quando a hipófise é que está mandando produzir muita testosterona e muito estrógeno, aí a gente tem que bloquear essa glândula mestra, porque ela está muito mandona e não pode mandar desse jeito não, tem que controlar, tem que segurar a onda. Por isso, a importância fundamental do acompanhamento do especialista. O endocrinologista, ele tem que bloquear esse eixo. Por quê? A criança pode ter um comprometimento da estatura final se não bloquear a puberdade. Já que falamos tudo sobre puberdade precoce, ou quase tudo, vamos falar então da puberdade atrasada. Pode acontecer de duas formas. A constitucional é quando as crianças até os 18 anos vão desenvolver a puberdade. Agora, quando não desenvolve, é preciso investigar as gônadas, tanto o testículo quanto o ovário, por que não estão produzindo os hormônios sexuais. Nós temos algumas síndromes que são compatíveis com isso, a síndrome de Noonan, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Turner, todas elas que são consideradas o hipogonadismo hipogonadotrófico, que tem que fazer reposição hormonal. E você não sabia que tinha tudo isso na puberdade, né? E olha que não é quase nada do que existe de verdade. Beijinho!